O ar cheirava antisséptico, e o silêncio do quarto de hospital parecia sussurrar mistérios que Júlia ainda não compreendia. Seus olhos piscavam lentamente, tentando se ajustar à luz suave que entrava pela janela. A princípio, o brilho incomodava seus sentidos, como se a própria realidade fosse pesada demais para suportar. Seus músculos estavam fracos, sua mente nevoada, e por alguns segundos, ela se perguntou se estava sonhando. O acidente. Ela se lembrava do barulho, do choque, e depois nada mais. Júlia! Uma voz suave a chamou do outro lado da cama. Ela virou a cabeça com dificuldade, os olhos piscando com esforço. Era uma enfermeira, com um sorriso gentil e cauteloso. Bem-vinda de volta. Vou chamar o médico. Está tudo bem? Respire. Sua cabeça girava. O que significava bem-vinda de volta? A última coisa que se lembrava era de estar no carro com Marco, rindo de alguma piada boba que ele fizera. Mas agora... Agora o ambiente ao seu redor parecia frio, distante. Ela tentou falar, mas sua garganta estava seca. Sentiu-se como se estivesse presa em um corpo que não respondia como deveria. Alguns minutos depois, o médico entrou no quarto, sorrindo de forma profissional, com o olhar de quem já presenciara situações como aquela muitas vezes. Júlia, que bom que você acordou. Como está se sentindo? Confusa. Onde? Onde estou? Sua voz era apenas um sussurro, arranhando sua garganta seca. Você está no hospital, Júlia. Houve um acidente. Você sofreu uma grave lesão cerebral e, infelizmente, entrou em coma. Mas você está acordada agora, e isso é um verdadeiro milagre. Coma. A palavra parecia fora de lugar em sua mente. Ela se lembrou do carro, do momento antes do acidente. Lembrou-se de Marco gritando. Mas nada depois disso. Ela queria perguntar quanto tempo havia se passado, mas o medo a segurou. Havia algo nos olhos do médico que a fazia hesitar. O que aconteceu com Marco? Ela finalmente conseguiu dizer, o coração acelerado. O médico suspirou, um peso que parecia habitual em sua profissão. Marco está bem. Júlia, você esteve em coma por 5 anos. 5 anos. As palavras bateram nela como um soco. 5 anos. Sua mente entrou em pânico, tentando juntar os pedaços de uma vida que parecia ter evaporado. Ela tentou sentar-se, mas a fraqueza em seus músculos não permitiu. Seus pensamentos estavam em um turbilhão, e tudo o que ela conseguia pensar era em Marco, na sua casa, em como tudo deveria estar igual, mas ao mesmo tempo diferente demais para ser suportável. 5 anos. As palavras saíram entrecortadas, como se ela não acreditasse. Onde está ele? Por que ele não está aqui? O médico deu um olhar de empatia. Vamos chamar sua família, Júlia. Eles serão avisados que você está acordada. Os dias seguintes foram um borrão de fisioterapia, exames e a dolorosa recuperação. Júlia mal conseguia processar o fato de que 5 anos haviam se passado. Parecia impossível que sua vida pudesse ter mudado tão drasticamente sem que ela soubesse. Ela continuava perguntando sobre Marco, mas ninguém parecia disposto a dar respostas Marcelas. Havia uma tensão no ar, como se todos estivessem esperando algo grande para acontecer. Finalmente, no 3º dia após seu despertar, Marco apareceu. Júlia esperava que sua visão fosse a mesma de antes. Seu marido, o homem com quem ela compartilhara todos os sonhos e promessas, mas algo estava profundamente errado. Marco estava diferente. O cabelo dele estava mais grisalho, as olheiras escuras mostravam noites mal dormidas, e o sorriso era vazio. Um sorriso educado, mas sem emoção. Júlia, ele disse, parando na porta, sem saber como se aproximar. Eu não sabia se isso um dia aconteceria. Ela estendeu a mão, querendo sentir o toque dele, mas algo em Marco hesitou. Ele se aproximou, mas não como antes. Quando pegou sua mão, o gesto foi mecânico. O coração de Júlia começou a bater mais forte, mas não por amor. Era medo. Um medo que ela não conseguia explicar. Foi então que ela notou Marcela, sua melhor amiga, parada na porta, observando tudo com um olhar que não parecia condizente com o momento. Marcela, Júlia balbuciou, confusa. O que você está fazendo aqui? Marcela deu um passo à frente, seus olhos cheios de algo que Júlia não conseguia interpretar. Culpado? Desculpa, era difícil dizer. Júlia, precisamos conversar. E então veio a revelação. Nos anos em que Júlia ficou em coma, Marco e Marcela se aproximaram. Marcela, sempre presente para ajudar Marco a lidar com a perda, acabou se tornando mais do que uma amiga. O luto deles os aproximou de uma maneira inesperada. E aos poucos, o que era apoio se transformou em um relacionamento. Agora eles estavam casados com uma filha de 3 anos, Alice. Cada palavra era como um golpe.
Júlia sentia como se estivesse afundando, sufocando, incapaz de processar o que estava ouvindo. Marco e Marcela estavam juntos, e eles tinham uma filha. O mundo dela, já despedaçado pelo acidente e pelos 5 anos perdidos, agora estava irreconhecível. A traição de seu marido e de sua melhor amiga era como uma facada no peito, e tudo que ela queria era fugir desse pesadelo. Nos dias seguintes, Júlia mal conseguia encarar o espelho. Sua reabilitação física parecia ser o menor de seus problemas agora. O que mais a destruía era o silêncio emocional, a falta de chão, a sensação de que sua vida havia sido roubada e transformada em algo que ela nunca escolheria. Mas o golpe mais doloroso ainda estava por vir. Durante uma consulta de rotina com o médico, Júlia fez uma pergunta que vinha remoendo desde que acordara. Por que sentia uma estranha dor no ventre? Uma sensação de vazio inexplicável. É normal sentir algumas dores, disse o médico hesitando levemente. Você passou por muitas cirurgias. Não é isso, respondeu Júlia, olhando diretamente nos olhos dele. É como se algo estivesse faltando. O médico folheou o prontuário dela, franzindo a testa. Depois de um momento de silêncio tenso, ele finalmente falou, com a voz cautelosa. Júlia, quando você sofreu o acidente, estava grávida de algumas semanas. O impacto causou uma perda. Lamento muito. Grávida. As palavras ecoaram como trovões em sua mente. Ela não sabia. Não havia sequer tido tempo de descobrir antes do acidente. O choque a deixou sem ar e uma onda de tristeza avassaladora a atingiu. Um bebê que ela nunca conheceu, uma vida que jamais teria a chance de segurar em seus braços. Por que ninguém me disse? Sua voz era um misto de incredulidade e dor. Marco sabia, o médico respondeu suavemente. Mas na época, ele pediu para não te contar até que você estivesse forte o suficiente. Marco sabia. Ele soube todo esse tempo. Enquanto ela estava em coma, seu corpo se recuperando lentamente, ele sabia que ela havia perdido o bebê. E ele nunca lhe contou. Em vez disso, ele seguiu em frente com Marcela, construindo uma nova família, enquanto Júlia, sem saber, perdera não apenas os 5 anos de sua vida, mas também um filho. Os dias após a descoberta do bebê perdido foram um borrão para Júlia. Cada vez que ela fechava os olhos, sua mente a torturava com imagens que nunca existiram. Ela segurando um bebê, alimentando-o, cantando para ele dormir. Essas lembranças fabricadas pareciam tão reais que quando despertava para a crua realidade, a dor era quase insuportável. Ela se sentia sufocada pelo luto de algo que jamais conhecera, mas que de alguma forma a definia. A pior parte era saber que Marco sabia. Ele soube o tempo todo. O fato de ele ter escondido isso parecia uma traição ainda mais profunda do que seu relacionamento com Marcela. Os corredores do hospital, antes cheios de esperança para sua recuperação, agora pareciam longos túneis de desespero. Ela tentava se concentrar na fisioterapia, mas o peso emocional sobre seus ombros tornava cada passo, cada exercício, uma montanha a ser escalada. Quando Marco a visitava, o ar no quarto ficava pesado. Ele tentava agir como se estivesse tudo bem, mas Júlia sabia que ele carregava o fardo de seus próprios segredos. Por que você nunca me contou sobre o bebê? Ela finalmente perguntou, sua voz trêmula, mas firme. Marco olhou para ela, o rosto ficando pálido. Eu não sabia como. Quando você estava em coma, tudo era tão incerto. E depois Marcela apareceu, sua voz sumiu, como se ele estivesse tentando escolher as palavras certas, mas falhando miseravelmente. Marcela apareceu? É só isso? Júlia rebateu, sua raiva crescendo. Você decidiu substituir nossa vida, nossa família, por uma outra enquanto eu ainda estava lutando para sobreviver? Você sabia que eu estava grávida, Marco. Sabia que eu perdi o nosso bebê, e você nunca me contou. Você fez o que fez com Marcela, e ainda por cima me deixou no escuro sobre algo tão importante. Marco abaixou a cabeça, incapaz de encará-la. Eu não sabia o que fazer, Júlia. Nada fazia sentido. Eu estava destruído, e Marcela, ela me ajudou. Ela te ajudou a me apagar. As palavras saíram frias, pesadas como pedras. Júlia sentia o peso de cada sílaba enquanto Marco se afastava mais emocionalmente. Os dias seguintes foram ainda piores. Júlia não queria mais ver Marco. Cada vez que ele aparecia era como uma faca cravada mais fundo. Marcela também vinha, mas Júlia mal conseguia olhá-la nos olhos. O simples fato de que sua melhor amiga havia entrado em sua vida e tomado tudo que lhe era mais precioso a enchia de repulsa. Marcela tentou se explicar uma vez, mas Júlia não deixou que as palavras alcançassem. Eu estava lá para você, Marcela disse, as lágrimas enchendo seus olhos.
Eu estive lá quando Marco não conseguia mais suportar. Nós nunca planejamos isso, Júlia. Você esteve lá? Júlia repetiu, a voz carregada de sarcasmo. Você esteve lá para me substituir, isso sim. Foi fácil para vocês dois seguir em frente, porque eu não estava mais lá. Vocês apagaram tudo o que éramos, tudo o que eu era. Marcela começou a chorar, mas Júlia não tinha mais compaixão. As paredes entre elas haviam sido erguidas, e nada que Marcela dissesse poderia derrubá-las. Com o tempo, Júlia percebeu que sua recuperação física estava progredindo, mas sua alma estava cada vez mais dilacerada. Ela não podia continuar vivendo assim. Ela não podia mais olhar para Marco e Marcela sem sentir uma raiva profunda. Então, ela fez o que nunca imaginou que faria. Decidiu sair. Júlia foi transferida para um centro de reabilitação em outra cidade. Precisava de distância. Cada quilômetro que colocava entre ela e Marco parecia trazer um pouco mais de ar para seus pulmões. O hospital a ajudou a encontrar um pequeno apartamento próximo à clínica onde continuaria sua fisioterapia. Era um lugar modesto, mas para Júlia era tudo de que precisava. Pela primeira vez em anos, ou ao menos no que parecia uma eternidade, ela estava sozinha. Nenhuma Marcela, nenhum Marco, apenas o silêncio e o eco de seus pensamentos. Os primeiros dias foram solitários, quase insuportáveis. Júlia passava horas olhando pela janela, imaginando como sua vida poderia ter sido se o acidente nunca tivesse acontecido. Ela ainda estaria casada com Marco. Eles estariam criando aquele bebê que nunca tivera a chance de nascer. Ou talvez a vida que ela imaginava já estivesse condenada antes mesmo do acidente. Essas perguntas eram um veneno constante. Ela começou a sair para longas caminhadas, aproveitando o tempo sozinha para tentar reconectar-se consigo mesma. Foi numa dessas caminhadas que conheceu Lucas, um fisioterapeuta do centro de reabilitação que parecia diferente dos outros. Ele tinha uma calma natural, uma maneira de fazer com que as pessoas se sentissem à vontade. Júlia o conheceu quando estava em uma sessão de reabilitação mais intensa, e por algum motivo, sentiu que podia confiar nele. Eu vejo você aqui todos os dias, mas parece que está carregando um peso maior do que apenas físico, disse ele um dia, enquanto ajustava um dos aparelhos para ela. Júlia sorriu de maneira amarga. Todos carregamos algo, não é? Sim, respondeu Lucas, olhando diretamente nos olhos dela. Mas você parece estar lutando contra mais do que um corpo que está se recuperando. Júlia não sabia por quê, mas pela primeira vez, começou a falar sobre o que sentia, sobre a traição de Marco, sobre Marcela e sobre a criança que nunca teve a chance de conhecer. Lucas a ouviu com paciência, sem julgar, apenas absorvendo cada palavra. Ele não tentava consolar com clichês vazios. Ao contrário, ele simplesmente escutava, como se estivesse lhe dando espaço para desabafar. Nos dias que seguiram, Júlia se pegava esperando por suas conversas com Lucas. Ele era diferente de Marco. Não havia julgamento em seus olhos, nem a sensação de que ela estava quebrada. Na presença de Lucas, ela sentia que talvez, só talvez, pudesse existir uma nova versão de si mesma. No entanto, havia ainda uma coisa que a atormentava. Um dia, enquanto organizava seus pertences, as poucas coisas que trouxera consigo para o novo apartamento, Júlia encontrou uma caixa de objetos antigos. Era uma caixa pequena, mas continha memórias de uma vida que ela sentia que já não lhe pertencia. Fotos antigas de Marco e Marcela, presentes que havia guardado de momentos importantes. Ela hesitou antes de abrir, como se soubesse que essa caixa guardava uma dor que ela ainda não estava pronta para enfrentar. Dentro da caixa, entre as cartas e pequenos objetos, estava algo que a fez parar. Um envelope selado com o nome dela. Não era recente. O papel estava amarelado e a caligrafia era de Marcela. Júlia sentiu um frio na espinha enquanto abria o envelope. Ela havia recebido essa carta pouco antes do acidente, mas nunca tivera a chance de lê-la. A carta começava com um tom casual, algo típico de Marcela, mas logo as palavras começaram a mudar de tom. Marcela falava sobre seus sentimentos, sobre como ela e Marco estavam passando por um momento difícil antes do acidente de Júlia. O que Júlia leu em seguida deixou sem chão. Marcela e Marco já estavam envolvidos emocionalmente antes do acidente. O relacionamento deles não havia começado depois que Júlia entrou em coma. Ele já existia. Júlia sentiu uma onda de náusea. Todas aquelas promessas de apoio, todas aquelas lágrimas de Marcela durante os anos de coma, tudo era baseado em uma mentira. Marcela estava com Marco antes mesmo do acidente.
e ela havia planejado, de alguma forma, continuar a vida com ele enquanto Júlia ainda estava presente. A raiva que Júlia sentira antes agora parecia uma sombra pálida em comparação com a fúria que a tomava. Ela agarrou o envelope e o rasgou em pedaços, jogando os papéis ao chão. Seu corpo tremia e sua mente gritava com um turbilhão de emoções. Marco e Marcela haviam tirado tudo dela. Seu marido, sua vida e até mesmo o bebê que ela nunca teve a chance de conhecer. E agora, enquanto tentavam viver felizes, ela carregava o peso dessas descobertas. Mas Júlia sabia que essa dor não a definiria para sempre. Havia algo dentro dela que se recusava a deixar Marco e Marcela ganharem. Ela levantou-se com a carta destruída aos seus pés e olhou pela janela do pequeno apartamento. Era hora de lutar. Não pelos restos do que havia sido sua vida, mas por algo novo. Algo que ela mesma criaria. Os meses que se seguiram à descoberta da carta de Marcela transformaram Júlia. O luto, a traição e a dor ainda estavam presentes, mas algo havia mudado dentro dela. A decisão de não permitir que o passado a definisse foi o ponto de virada. Ela sabia que jamais seria a mesma pessoa, mas isso não significava que sua vida estava perdida. Pelo contrário, pela primeira vez desde o acidente, Júlia sentiu uma fagulha de esperança, algo que vinha crescendo lentamente, como uma flor nascendo no meio dos escombros. A rotina de reabilitação continuava, mas agora ela estava mais determinada. Seus passos eram mais firmes, seu olhar mais focado. Lucas, o fisioterapeuta, era um dos poucos que notaram essa mudança. Ele havia estado ao lado de Júlia em sua jornada, não apenas como profissional, mas como alguém que realmente se importava. "Você está diferente", comentou ele durante uma sessão, ajustando um dos aparelhos de exercícios. "Parece que finalmente encontrou seu equilíbrio." Júlia olhou para ele, refletindo sobre as palavras. "Eu não sei se encontrei meu equilíbrio ainda, mas estou começando a ver as coisas com mais clareza. Acho que não posso continuar vivendo no passado. Se eu fizer isso, vou afundar." Lucas sorriu, como sempre fazia quando ela revelava algo profundo sobre si mesma. "Você está certa. O passado está lá, mas o que você faz daqui para frente é o que vai definir quem você é." As palavras dele ressoaram dentro dela. O que ela faria a seguir? Durante muito tempo, Júlia havia se concentrado na raiva que sentia por Marco e Marcela. Havia uma parte dela que desejava vingança, que queria confrontá-los e expor todas as mentiras. Mas, ao mesmo tempo, outra parte dela sabia que essa batalha só a consumiria mais. Ela não queria gastar sua vida tentando corrigir o passado. Não quando havia tanto mais a ser vivido. Era uma manhã fria quando Júlia decidiu que estava pronta para encarar o que ainda precisava ser resolvido. Ela não poderia seguir em frente completamente até que falasse com Marco e Marcela pela última vez. O distanciamento que ela havia imposto a si mesma fora necessário, mas agora, com mais força emocional, sabia que o confronto era inevitável. Não um confronto agressivo, mas um fechamento. Ela pediu a Lucas que a levasse de volta à cidade onde tudo começou. O caminho até lá foi silencioso, com os pensamentos de Júlia vagando pelos dias em que ela ainda tinha sua vida antiga. A cidade parecia menor, menos significativa agora. Quando chegaram, Júlia pediu que Lucas esperasse no carro. Ela queria enfrentar aquilo sozinha. A casa de Marco e Marcela estava diferente. Era a mesma construção onde ela e Marco haviam vivido tantos momentos felizes, mas agora parecia um lugar estrangeiro, como se pertencesse a outra realidade. Ela hesitou na porta, o coração batendo forte, mas reuniu coragem e bateu. Marco atendeu, sua expressão se suavizando quando viu quem era. Júlia. Ele parecia mais envelhecido, como se os últimos meses tivessem sido difíceis para ele também. Havia algo de diferente nele, algo mais quebrado. "Eu preciso conversar com você e com Marcela", disse Júlia, sem rodeios. Não havia espaço para sentimentalismo ou hesitação. Marco assentiu e a convidou para entrar. Marcela estava na sala e o silêncio entre os três era quase palpável. Júlia olhou ao redor, notando as mudanças na decoração, os pequenos detalhes que agora pertenciam à vida de outra mulher. A presença de Alice, a filha de Marcela e Marco, estava em cada canto da casa. Brinquedos, desenhos infantis, sinais de uma vida que ela nunca conheceria. Marcela estava sentada, com o rosto marcado por uma tensão evidente. "Júlia, eu sinto muito por tudo", ela começou, mas Júlia levantou a mão, interrompendo-a. "Não vim aqui para ouvir desculpas. Não há nada que vocês possam dizer que vai mudar o que aconteceu." Júlia olhou diretamente para Marcela e depois para Marco.
Eu vim aqui para me despedir. Não de vocês, mas da vida que eu tinha. Eu passei meses presa no que vocês fizeram, tentando entender como as pessoas que eu mais amava poderiam me trair desse jeito. Ela respirou fundo, sentindo o peso de suas palavras. Mas eu percebi que continuar presa nisso só vai me destruir. Então, estou aqui para dizer que estou deixando vocês para trás. Não o que fizeram, porque isso vai ficar comigo para sempre, mas vocês. A partir de hoje, eu não carrego mais o peso da traição de vocês. Não preciso do perdão de vocês, porque eu não vou mais viver essa vida. Marcela começou a chorar, mas Júlia permaneceu firme. Eu perdi muito mais do que vocês imaginam. E o que mais dói é saber que o bebê que eu nunca conheci foi apenas mais uma coisa que me foi tirada. Eu não posso mudar isso, mas posso escolher como seguir em frente. Marco tentou se aproximar, sua voz baixa e arrependida. Eu errei, Júlia. Eu sei que errei. Se eu pudesse voltar no tempo, faria tudo diferente. Mas, por favor, entenda que eu não sabia o que fazer. Eu pensei que tinha perdido você para sempre. Júlia o encarou por um momento, vendo o homem que um dia amou, mas que agora era apenas uma sombra do passado. Você não me perdeu naquele acidente, Marco. Você me perdeu quando escolheu me trair, e isso você não pode consertar. O silêncio que se seguiu foi pesado, mas Júlia sentiu que havia dito tudo o que precisava. Ela deu as costas, pronta para deixar o passado onde pertencia. Quando chegou à porta, ouviu Marcela chamar seu nome uma última vez. Júlia, nós realmente amamos você. Ela parou, mas não se virou. Amor não é suficiente, Marcela. Nunca foi. Com isso, Júlia saiu da casa e sentiu o ar frio em seu rosto, como um sinal de que o pior havia ficado para trás. Lucas ainda a esperava no carro. Ele não fez perguntas quando ela entrou, mas o olhar compreensivo dele era tudo de que ela precisava naquele momento. Eles partiram, deixando para trás um capítulo que Júlia jamais reabriria. O retorno para sua nova vida foi um recomeço em todos os sentidos. Júlia sabia que não podia simplesmente apagar o que aconteceu, mas também sabia que não queria viver definida por sua dor. Lucas estava ao seu lado, como sempre, mas desta vez havia algo mais. Uma conexão que ia além da amizade ou do apoio profissional. Júlia sabia que Lucas não estava apenas ajudando a se recuperar fisicamente. Ele estava ajudando a curar as feridas mais profundas, aquelas que Marco e Marcela nunca poderiam alcançar. Um dia, enquanto caminhavam juntos no parque, Lucas finalmente quebrou o silêncio que havia entre eles sobre o que estava se formando. Júlia, eu sei que você ainda está se curando, e sei que não será fácil, mas eu quero que saiba que, quando estiver pronta, eu estarei aqui. Ela olhou para ele, os olhos cansados, mas cheios de uma nova força. Obrigada, Lucas. Eu não sei o que o futuro me reserva, mas sei que não estou mais sozinha. Os dois continuaram a caminhar, sem pressa, deixando que o silêncio confortasse o momento. Júlia ainda tinha um longo caminho pela frente, mas agora ela sabia que estava no controle de sua própria história. O bebê que perdera, o casamento destruído, a amizade traída, tudo fazia parte do passado. Mas o que ela faria a partir daquele momento dependia apenas dela. Júlia decidiu que viveria para si mesma, para seu futuro. O que isso significava, ela ainda não sabia exatamente. Talvez significasse construir uma nova carreira, talvez significasse criar laços novos, talvez até significasse recomeçar em uma cidade completamente nova. Mas o importante era que a escolha era dela. Pela primeira vez em muito tempo, ela era a protagonista de sua própria vida. O tempo passou, e Júlia finalmente se viu em paz. Os fantasmas de Marco e Marcela ainda apareciam de vez em quando em sua mente, mas não mais como monstros que a atormentavam. Agora, eles eram apenas sombras, lembranças de um passado que ela superou. Certa tarde, enquanto arrumava seu apartamento, Júlia recebeu uma ligação inesperada. Era Marco. Ela hesitou antes de atender, mas decidiu que o faria. Júlia, só queria te dizer que Marcela e eu estamos nos separando. A revelação não a atingiu como ela esperava. Em vez de uma onda de emoção, Júlia apenas sentiu um leve alívio. Espero que você encontre o que está procurando, Marco, respondeu ela, e, com isso, desligou. Ela percebeu que finalmente estava livre. Livre do passado, livre das amarras emocionais que a seguravam. O destino de Marco e Marcela já não importava. No final daquela noite, Júlia sentou-se em sua varanda, observando o céu noturno. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentia que o futuro era uma página em branco. Não havia mais ressentimentos. Não havia mais sombras do passado controlando suas decisões. Ela era dona de seu destino.
E pela primeira vez, Julia sorriu, genuinamente, para si mesma.